as impressionantes visões da beata Ana Catarina Emeriti da Paixão do Senhor. Jesus no Monte das Oliveiras. Jesus com os apóstolos a caminho do horto do Getsêmani. Quando Jesus, depois da instituição do Santíssimo Sacramento, saiu do cenáculo com os 11 apóstolos, já tinha a alma oprimida de aflição e crescente tristeza. Conduziu os 11 para um desvio ao vale de Josafá, dirigindo-se ao Monte das Oliveiras. Ao chegarem ao portão, via a lua, ainda não inteiramente cheia, levantar-se por cima da montanha. Andando com os apóstolos pelo vale, disse-lhes o Senhor que lá voltaria um dia para julgar o mundo, mas não pobre e sem poder como hoje. E que então muitos com grande medo exclamariam: montes, cobri-nos! Os discípulos não o compreenderam, pensando, como muitas vezes nessa noite, que a fraqueza e o esgotamento os fazia delirar. Ora andavam, ora paravam, conversando com o Mestre. Disse-lhe também Jesus: vós todos que haveis de escandalizar-vos em mim esta noite, pois está escrito: tirarei o pastor e as ovelhas serão dispersas. Mas, quando tiver ressuscitado, preceder-vos-ei na Galileia. Os apóstolos estavam ainda cheios de entusiasmo e amor pela recepção do Santíssimo Sacramento e pelas palavras solenes e afetuosas de Jesus, comprimiam-se-lhe em torno, imprimindo-lhe de vários modos o seu amor e protestando que não o abandonariam nunca. Mas como Jesus continuasse a falar no mesmo sentido, disse-lhe Pedro: e se todos se escandalizarem por vossa causa, eu nunca me escandalizarei. Respondeu-lhe o Senhor: em verdade te digo, tu mesmo 3 vezes me negarás esta noite, antes do galo cantar. Jesus, atribulado pelos horrores do pecado. Eram quase 9 horas da noite, quando Jesus chegou com os discípulos ao Getsêmani. Ainda reinava a escuridão na terra, mas no céu a lua já aspargia a luz prateada. Jesus estava muito triste e anunciou-lhes a aproximação do perigo. Os discípulos assustaram-se e disse aos 8 dos companheiros que ficassem no jardim do Getsêmani: ficai aqui, disse, enquanto vou ao meu lugar rezar. Tomando consigo Pedro, João e Tiago, o maior, subiu mais para o alto e, cruzando um caminho, avançara numa distância de alguns minutos do Horto das Oliveiras, ao pé do monte. Ele estava numa indizível tristeza, pressentia a tribulação, a tentação que se aproximavam. João perguntou-lhe como podia agora estar tão abatido, quando sempre os tinha consolado. Então Jesus disse: minha alma está triste até a morte. E olhando em redor de si, viu de todos os lados se aproximarem angústias e tentações como nuvens cheias de figuras assustadoras. Foi nessa ocasião que disse aos apóstolos: ficai aqui, vigiai comigo, orai para não serdes surpreendidos pela tentação. Eles ficaram então ali. Jesus, porém, adiantou-se ainda mais. Mas as horrorosas visões assaltavam-no de tal modo que, cheio de angústia, desceu um pouco à esquerda dos 3 apóstolos, escondendo-se debaixo de um grande rochedo, numa gruta de talvez 7 pés de profundidade. Os apóstolos ficaram em cima desse rochedo, numa espécie de cavidade. O chão da gruta era suavemente inclinado e as plantas pendentes do rochedo, que sobressaíam em frente, formavam
uma cortina diante da entrada, de maneira que quem estivesse dentro da gruta não podia ser visto de fora. Quando Jesus se afastou dos discípulos, vi em redor dele um largo círculo de imagens horríveis, o qual se apertava mais e mais. Cresceu-lhe a tristeza e a tribulação. Retirou-se tremendo para dentro da gruta, semelhante a um homem que, fugindo de uma repentina tempestade, procura abrigo para rezar. Vi, porém, que as imagens assustadoras o perseguiam lá dentro da gruta, tornando-se cada vez mais distintas. Tentações da parte de Satanás. Suscitou-lhe Satanás inumeráveis tentações, como outrora no deserto. Apresentou até numerosas acusações contra o Puríssimo Salvador. O que, disse Satanás, queres tomar tudo isso sobre ti e não és puro? Vês isto e vês aquilo. Então desenrolou diante dos olhos imaculados da divina vítima, com impertinência infernal, uma multidão de acusações inventadas. Acusou-o das faltas dos discípulos, dos escândalos que tinham dado, das perturbações que ele trouxe ao mundo, renunciando aos costumes antigos. Satanás procedeu como mais hábil e astuto fariseu. Acusou-o de ter sido causa da matança dos inocentes por Herodes, dos perigos e sofrimentos de seus pais no Egito. Acusou-o de não ter salvado da morte a João Batista, de ter desunido famílias, protegido pessoas de má fama, de não ter curado certos doentes, de ter causado prejuízo aos habitantes de Gergesa, porque permitiu aos possessos que entornasse a sua dorna de bebidas, porque causou a morte da manada de porcos no lago. Imputou-lhe as faltas de Maria Madalena, por não lhe ter impedido a recaída no pecado. Acusou-o de ter abandonado a família, de ter dissipado o bem alheio. Numa palavra, tudo que Satanás podia ter acusado na hora da morte, um homem comum que tivesse feito tais ações externas, sem motivos sobrenaturais, tudo apresentou o tentador à alma abatida de Jesus, para amedrontá-la, desanimá-la, pois ignorava que Jesus era o Filho de Deus, e tentou-o somente com ao mais justo dos homens. Nosso Salvador deixou de predominar sua humanidade de tal modo que quis sofrer também aquelas tentações que assaltam mesmo os homens, que têm uma morte santa, pondo em dúvida o valor interno das suas obras boas. Jesus permitiu para esvaziar todo o cálice da agonia, que o tentador, ignorando-lhe a divindade, lhe apresentasse todas as suas obras de caridade, como outras tantas dívidas e ainda não pagas à graça divina. O tentador censurou de querer expiar as culpas de outros. Ele não tinha méritos e que tinha ainda de satisfazer a justiça divina pelas graças de tantas obras que considerava boas. O tentador apresentou-lhe assim todas as suas obras de amor como atos privados de todo o mérito que antes o constituíam devedor de Deus, porque, segundo o acusador, o seu valor provinha antecipadamente, por assim dizer, dos méritos da paixão, ainda não consumada. Durante todas essas acusações de Satanás contra o Puríssimo Salvador, somente com grande esforço conseguiu conter-me, mas quando levantou a acusação da venda da propriedade de Madalena, não pude mais me conter. Gritei-lhe: como podes chamar a dívida
o preço da venda dessa propriedade, eu mesma vi o Senhor com essa quantia que lhe foi entregue por Lázaro para obras de misericórdia, remir 27 pobres desamparados dos cárceres. A princípio estava Jesus de joelhos rezando tranquilamente. Mais tarde, porém, se lhe assustou a alma à vista da atrocidade dos inumeráveis crimes e da ingratidão dos homens para com Deus. Assaltaram-no angústia e dor, tão veementes que suplicou tremendo: meu Pai, se for possível, passe esse cálice longe de mim. Meu Pai, tudo vos é possível, afastai esse cálice de mim. Depois sossegou e disse: não se faça, porém, a minha vontade, mas a vossa. A sua vontade e a do Pai eram uma só, mas entregue à fragilidade da natureza humana, por amor, Jesus tremia à vista da morte. Jesus volta para junto dos 3 apóstolos. Vi a caverna rodeada de formas assustadoras, com todos os pecados, toda iniquidade, todos os vícios, todos os tormentos, toda a ingratidão que o angustiavam. Vi os terrores da morte, o horror que sentia como homem diante do imenso sofrimento expiatório, assaltando-o e oprimindo-o sob as formas de espectros hediondos. Ele caiu por terra, torcendo as mãos, cobria-o o suor da angústia, tremia e estremecia, levantando-se, mas os joelhos trementes quase não o suportavam. Estava inteiramente desfigurado e irreconhecível, os lábios pálidos, o cabelo eriçado. Eram cerca de 10h30, quando se levantou e se arrastou para junto dos 3 apóstolos, cambaleando, caindo a cada passo, banhado num suor frio, subiu à esquerda da caverna. Passando por cima desta, chegou a um aterro onde os discípulos estavam adormecidos, encostados um ao outro, abatidos pela fadiga, tristeza, inquietação e tentação. Jesus aproximou-se-lhes como um homem angustiado, a quem o terror impele para junto dos amigos, e como um bom pastor que, transtornado profundamente, vai para junto do rebanho, que sabe ameaçado de um perigo próximo, pois não ignorava que também eles se achavam em angústia e tentação. Vi as horrorosas visões cercarem-no também nesse curto caminho. Encontrando os apóstolos a dormir, torceu as mãos e caiu por terra ao lado deles, cheio de tristeza e fraqueza, dizendo: Simão, dormes? Então acordaram e levantaram-se, e ele disse no seu desamparo: Então não pudestes velar 1 hora comigo? Quando ouviram tão assustado, desfigurado, pálido, cambaleando, banhado em suor, tremendo e estremecendo, quando ouviram queixar-se com voz quase extinta, não sabiam mais o que pensar. Se não lhes tivesse aparecido, cercado de certa luz que bem conheciam, não o teriam reconhecido. Disse-lhe João: Mestre, que tendes? Quereis que chame os outros apóstolos? Devemos fugir? Jesus, porém, respondeu: Ainda que vivesse mais 33 anos ensinando, curando enfermos, não chegaria ao que eu tenho de cumprir até amanhã. Não chame os 8, deixai-os ali, porque não poderia ver-me nesta aflição sem escandalizar-se. Cairiam em tentação, esqueceriam de muitas coisas, duvidariam de mim. Vós, porém, que vistes o Filho do Homem transfigurado, podeis vê-lo também no seu desamparo. Mas vigiai e orai, para não cairdes em tentação. O espírito está pronto,
mas a carne é fraca. Disse-lhe, referindo-se a eles e a si mesmo, quis induzi-los com essas palavras à perseverança, a dar-lhes saber a luta da sua natureza humana contra a morte e a causa daquela fraqueza. Falou-lhes ainda sobre outras coisas, sempre abismado naquela tristeza, e ficou cerca de um quarto de hora com eles. Em angústia, mais e mais crescente, voltou à gruta. Eles, porém, estenderam para ele as mãos chorando e caíram uns nos braços dos outros, perguntando: o que é isto? O que lhe aconteceu? Está tão desolado. Começaram a rezar com as cabeças cobertas, cheio de tristeza. Os 8 apóstolos, porém, que ficaram na entrada do horto, não dormiram. A angústia que se mostrara nessa noite em todos os discursos de Jesus tornou-os muito perturbados e inquietos. Corriam pelas vizinhanças do Monte das Oliveiras para procurar um lugar de refúgio em caso de perigo. Termina aqui a primeira parte desse vídeo. A segunda parte, das visões que Jesus permitiu à beata Ana Catarina Emeriti, nós veremos o sofrimento de Jesus no Horto das Oliveiras relacionado à igreja. Jesus viu toda a apostasia, toda a indiferença de sacerdotes e sofreu em profunda agonia pela igreja, que também sofreria pela traição de bispos e sacerdotes e fiéis à igreja que ele fundou. Salve Maria Imaculada.